Histórias de fantasmas, espíritos e assombrações são muito comuns entre os caminhoneiros e motoristas de ônibus no Brasil e no mundo. É fácil entender o porquê. As estradas são lugares cheios de histórias com acidentes, mortes e destruição. Além disso, a solidão de uma viagem à noite, aliada ao cansaço, pode influenciar a imaginação dos motoristas, ou a visão para um outro mundo. Boa noite, Fael. Eu me chamo Tatiana, tenho 43 anos e moro em Cruzeiro do Sul, no Acre. E hoje eu vou relatar sobre o encontro que eu tive com uma criatura chamada Mapinguari. Em uma estrada, tida como assombrada, aqui perto de Cruzeiro do Sul. E eu quero que saibam que eu não estou inventando histórias. Até porque eu não fui a única a presenciar assombrações nessas estradas, que é tida por muitos como assombrada. Os moradores da pequena Cruzeiro do Sul, a 640 quilômetros de Rio Branco, no Acre, afirmam ter visto uma estranha aparição de um homem de capa preta, chapéu de abas largas, surgida na rodovia que leva ao aeroporto da cidade. Aparentemente, ele surge na estrada, diante dos carros, e teve diversas testemunhas. Mas o que eu vi foi uma criatura física e muito mais assustadora. O ano era 1999. Eu morava perto de uma estrada deserta, e é uma estrada estreita sem linhas de rua. Tem apenas algumas casas no final e ladeada por densas florestas. Não haviam luzes na rua. Então, ouvimos histórias como espíritos das matas sendo avistados na floresta, feras estranhas, vibrações assustadoras e até mesmo uma pinguari. O meu namorado e eu decidimos descer até a beira da estrada em seu carro para contemplar a lua cheia e o som noturno da natureza. Afinal, nós, como éramos daquela área, não acreditávamos em fantasmas. Ele tinha um pequeno carro da Fiat de câmbio manual. A estrada tinha vários desvios onde você podia estacionar e sentar, e também era floresta por ambos os lados. Nós paramos no acostamento e ficamos ali dentro do carro, observando a floresta. E diferente do que eu pensava, a floresta estava um silêncio mortal, mas nada aconteceu. Então, decidimos dirigir até uma descida de terra que saía da estrada e ia direto para a floresta, pois ali era a nossa próxima parada. Estacionamos e desligamos o carro. Logo, ouvimos um barulho vindo da mata, mas ambos presumimos que fosse algum cão saindo da mata. Ficamos sentados por alguns segundos no escuro da floresta, mas estávamos dentro do carro. Então, ouvimos algo bater no carro como uma pedra ou algo assim. Nos assustamos, mas o pior logo aconteceu. Ouvimos algo muito pesado cair sobre o teto do carro. Nesse ponto, o teto do carro afundou e eu fiquei paralisada de medo. O meu namorado decidiu partir imediatamente, sem ao menos saber o que era aquilo. Ele tentou várias vezes, antes da coisa que estava lá fora começar a urrar. O meu namorado então engrenou e pisou no acelerador. O carro parou. Eu estava branca de medo e gritava para ele acelerar. Ele disse que tinha algo puxando o carro. E enquanto o carro estava em primeira marcha e o acelerador baixado, logo o carro começou a ser puxado para trás, contra o sentido de partida do motor.
O carro lutava para avançar contra algo que o puxava para trás. As lanternas traseiras iluminaram a floresta atrás de nós e dava para ver a silhueta daquela coisa horrenda que puxava o carro. Era um ser de quase 3 metros de altura. Ele era grande, forte, tinha uma pelagem cor de ferrugem e os seus braços eram grandes, a sua cabeça pequena. Porém, o mais assustador era a sua barriga, pois ali, no meio da sua barriga, havia uma enorme boca com uma enorme língua para fora. Com muito custo, os pneus do carro pularam para a frente e saímos a toda velocidade, nos afastando da floresta. Andamos uns 2 quilômetros com o carro, mas o mesmo parecia estar destruído, pois a porta do porta-malas batia e o para-choque arrastava no chão, e fora que o carro parecia estar dando para a esquerda. O meu namorado então parou para olhar os danos no carro, pois afinal tínhamos perdido aquela coisa de vista. Mas quando nós olhamos para trás do carro, juramos que vimos alguém vindo na direção dele. Então corremos feito loucos de volta para o carro e decidimos sair da estrada o mais rápido possível. Entramos no carro e saímos correndo. E enquanto dirigíamos, escutamos novamente aquele urro e pedras sendo arremessadas no carro. O que quer que estivesse na estrada queria que partíssemos dali ou nunca mais saíssemos dali. Nós não voltamos naquela estrada desde aquele dia. O Mapinguari é uma lenda derivada de algumas lendas dos índios da região amazônica. O Mapinguari é bem popular aqui na minha região. Os caboclos contam que dentro da floresta vive o Mapinguari, um gigante peludo com um olho na testa e a boca no umbigo. Para uns, ele é realmente coberto de pelos, mas para outros, a sua pele é igual ao couro do jacaré. E segundo esta lenda, alguns índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluiriam e transformariam-se em Mapinguari, e passariam a habitar o interior das florestas, passando a viver apenas no seu interior e sozinhos. Há também quem diga que os seus pés têm o formato de uma mão de pilão. Bem, índios, ao atingirem uma idade mais avançada, evoluir que eu realmente vi naquela noite era de fato um Mapinguari, pois o som que eu escutei da criatura era semelhante a um urro de lobisomem, e o Mapinguari emite uns gritos semelhante ao grito dado pelos caçadores, e se alguém responder, ele logo vai ao encontro do desavisado que acaba perdendo a vida. A criatura é selvagem e não teme nem caçador, pois o mesmo é capaz de entortar o aço do cano da espingarda, e os ribeirinhos amazônicos contam muitas histórias de grandes combates entre o Mapinguari e valentes caçadores. O Mapinguari sempre leva vantagem, e os caçadores que conseguem sobreviver muitas vezes ficam aleijados ou com terríveis marcas no corpo para o resto de suas vidas. Há quem diga que o Mapinguari só anda pelas florestas de dia, guardando a noite para dormir. E quando anda pela mata, ele vai gritando, quebrando galhos e derrubando árvores, deixando um rastro de destruição. E outros contam que ele só aparece nos dias santos ou feriados. Dizem que ele só foge quando vê um bicho preguiça. Mas o engraçado é que o que eu vi naquela noite
parecia uma preguiça gigante, exceto pela enorme boca na barriga. Bem, e como eu sei de tudo isso? Acontece que depois daquela noite fatídica, eu passei a pesquisar bastante sobre a criatura. E eu posso até dizer que talvez eu tenha o visto em outra ocasião. Mas desta vez foi de dia, me observando tomar banho na cachoeira dentro da mata. A princípio, eu achei que era algum tarado, mas para o meu espanto, era a mesma criatura daquela noite em que eu estava no carro com o meu ex-namorado. Bem, mas isso é relato para uma outra hora. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Rafael também. Tenho 25 anos e moro em Campestre da Serra. E hoje eu trago um relato que não se passou comigo, mas sim com o meu avô. E acreditem, cada palavra aqui narrada me contada por ele é a mais pura verdade. A ponte do Corfe é uma ponte metálica com assoalhos de madeira e pilares de pedra, inaugurada no ano de 1907, entre São Manuel e Criúva, no Rio Grande do Sul. Foi construída há muito tempo. E por gerações, a ponte desenvolveu uma reputação sinistra. Pessoas desapareciam ao cruzar a ponte e não havia nenhum vestígio deixado para trás, pois eles simplesmente desapareciam. Normalmente, os desaparecimentos aconteciam à noite, e apenas quando as pessoas viajavam sozinhas. E por isso, os pais diziam aos filhos para não brincar perto da ponte, e certamente nunca atravessá-la sozinhos. E mesmo durante o dia, o povo da época fazia um caminho mais longo rio abaixo, em vez de cruzar a ponte do Corfe sozinhos. Espalharam-se boatos de que foram fantasmas ou espíritos raivosos que causaram o desaparecimento das pessoas. Uma história dizia que a ponte era assombrada por uma jovem que se jogou de lá quando seu noivo fugiu com outra mulher, e então esse espírito sequestra e mata pessoas porque está sempre sozinho à procura de outro parceiro. Outra história é que os antigos espíritos da natureza tinha uma passagem entre o novo mundo e o espiritual que ficava debaixo da ponte. E quando a ponte foi construída, ela selou o portal e prendeu os espíritos do nosso lado do portão. E furiosamente, eles arrastam as vítimas para fora da ponte para nunca mais serem vistas. Todas essas histórias se espalharam, mas nunca houve nenhuma evidência concreta de que uma fosse verdadeira. O fato que se passou com meu avô, que se chama Ambrósio, que na época tinha 21 anos, ocorreu quando ele e o seu irmão Tomás foram pescar no Rio das Antas, isso lá em meados dos anos 60. Certa noite, ele veio correndo para a cidade, gritando e chorando. Ele correu para cima e para baixo na estrada principal, gritando sobre uma criatura sob a ponte. E sua adrenalina estava tão alta que ele não conseguia parar de chorar. Os vizinhos acordaram, e o mais forte entre eles pegou meu avô e o forçou a se acalmar. Eles tentaram acalmá-lo e imploraram que ele lhe contasse o que aconteceu. E que criatura era essa sob a ponte? O meu avô levou horas para se acalmar, repetindo constantemente a mesma frase: "É uma ponte de monstros! Eles estão vindo!" Então o delegado jogou meu avô na cela da delegacia até que ele se acalmasse. O que só ocorreu quando os raios de sol começaram a se espalhar no horizonte.
O meu avô, de repente, desabou em sua cela, exausto e quase inconsciente. Os policiais lhe trouxeram água e perguntaram calmamente de novo, embora não tivessem certeza se queriam saber a resposta. Bem, o que está sob a ponte? O meu avô engoliu a água e engasgou, recuperando o fôlego. Então ele começou a falar. Na noite anterior, o meu avô e o seu irmão Tomás planejavam pescar tarde da noite. O rio sob a ponte fervilhava de peixes naquela época do ano, e era uma boa hora para sair e pescar enquanto os outros pescadores dormiam. Eles juntaram seus equipamentos de pesca e partiram. Eles saíram da cidade e seguiram pela estrada de terra que levava ao riacho. O meu avô e o seu irmão, que seguiam a pé, estavam prestes a pegar a bifurcação da estrada, que levava a outra ponte rio abaixo. E foi quando o seu irmão parou e disse: "Olha, ninguém nunca pesca em Rio das Antas. Aposto que há muitas traíras lá. Devíamos tentar." Os seus olhos escuros, olhando para o caminho em direção à ponte cinza que se erguia à frente deles. O meu avô bufou e respondeu: "E ser pego pela assombração como o resto dessas pessoas? Não, obrigado. Eu quero é viver o suficiente para ver você arrumar uma namorada." Tomás olhou para ele, e então os seus olhos se voltaram para a ponte. "Você pode andar todo o caminho até lá, mas eu vou pescar aqui em cima." E com isso, Tomás jogou a sua vara de pescar por cima do ombro e seguiu rumo. Deixado sozinho, vendo seu irmão ir embora, o meu avô sentiu um arrepio subir por sua espinha. Então ele rapidamente correu atrás do seu irmão e examinando a floresta ao redor deles. E quando eles alcançaram a ponte, eles pararam. A floresta ao redor estava estranhamente quieta, além do murmúrio do riacho abaixo. Tomás respirou fundo e depois pisou dramaticamente na ponte. Paralisado de medo, o meu avô observou o seu irmão e a floresta. Os seus olhos pularam de um lugar para o outro, em busca de fantasmas ou espíritos raivosos. Tomás escalou até o pico da ponte e colocou a sua caixa de equipamentos de pesca na parede de pedra. A água do rio era negra e pouco convidativa. A tempestade da semana passada havia elevado o nível da água e agora a água corria por baixo da pedra pálida. O meu avô ficou na beira da ponte sem coragem suficiente para se juntar ao irmão. Ele ficou tremendo e pálido, e a sua vara de pesca sacudiu em seus braços trêmulos enquanto ele observava o Tomás. O Tomás riu do seu irmão trêmulo, apenas para esconder o seu próprio medo. O meu avô estava profundamente apavorado, e os seus dedos tremiam muito enquanto ele tentava iscar o anzol. E depois de várias tentativas, ele finalmente colocou a minhoca balançando no anzol. Ele ficou atento à sua volta, levantando os braços para lançar a isca. Ele olhou uma última vez para o seu irmão e então lançou a linha na água escura abaixo. O chão tremeu violentamente quando uma grande mão cinza bateu na ponte ao lado de Tomás. E ele caiu para trás e gritou. O meu avô sentiu seus olhos se arregalarem e observou com horror. Outra grande mão agarrou a parede e uma grande figura negra estava começando a se erguer entre eles. Tomás correu para longe da criatura que se revelava, e então ele se chocou contra a parede oposta.
O rosto da criatura que olhava para os irmãos estava zangado e muito sombrio. Um grande olho redondo e vermelho se localizava no meio da cara da coisa, e um pequeno nariz farejava o ar. A carranca era profunda e estável, e um rosnado baixo escapou enquanto a criatura rosnava. Uma grande boca se revelava no meio da sua barriga, e os dentes eram pontudos e irregulares, muito parecido com os de lobos. E quando a fera estava erguida, elevava-se sobre a ponte. O seu peito era falho de pelos e tinha uma cicatriz enorme, e uma grande gota de baba escorreu do canto da boca da criatura e lentamente desceu pela barriga e foi até as suas pernas. O meu avô sentiu as suas entranhas se soltarem e as suas pernas ficarem bambas. O Tomás gritou de novo, mas foi interrompido pela mão da criatura que se lançou sobre ele, envolvendo o Tomás e o apertou. O meu avô ouviu um barulho nauseante e sangue jorrou dos dedos da criatura e o meu avô ficou congelado de medo. O sangue pingou e começou a formar uma poça na pedra. E em seguida, a criatura jogou o que sobrou de Tomás para dentro de sua enorme boca que ficava no meio de sua barriga, e assim o mastigando e o engolindo. Muito lentamente, os olhos vermelhos da criatura foram de encontro ao meu avô, que estava trêmulo à sua direita. E assim que os olhos do meu avô e os da criatura se encontraram, o meu avô correu, e assim que ele saiu da ponte, ele escutou trotar de cavalos, como se muitos cavalos corressem pelo cascalho ali perto. No início, ele escutava vários relinchos, mas os relinchos foram ficando agudos até se transformarem em gritos de mulher. Eram vários gritos ensurdecedores, e quando meu avô viu uma luz saindo da floresta, ele se ajoelhou ali mesmo e começou a rezar devido ao que presenciava ali. Era uma égua negra com labaredas de fogo em volta de sua cabeça, e vez ou outra, a transparência das chamas amareladas deixava-se notar um rosto feminino camuflado pelo fogo. Aquela coisa gritava e eram gritos de mulher. Então, aquela coisa passou pelo meu avô e começou a dar voltas em círculos em volta da criatura que já se encontrava fora da ponte, a uns 50 metros do meu avô. A criatura que hoje conhecemos como uma pinguari deveria ter no mínimo de 3 a 4 metros de altura. E a mula tinha o tamanho normal de um cavalo. Mas de normal, aquilo não tinha nada. Uma pinguari tentava pegar a mula, mas ela era muito rápida a ponto de deixar faíscas para trás. E além de soltar fogo pela cabeça, a mula também soltava faíscas pelas patas enquanto corria. Enfim, a coisa conseguiu pegar a mula com as suas mãos imensas. Mas quando aquilo aproximou a mula da sua enorme boca para devorá-la, as chamas da cabeça da mula se intensificaram a ponto de queimar profundamente uma pinguari. O mesmo arremessou a mula para longe e, desnorteado pelo fogo que lhe atingira em cheio, deu alguns passos para trás, desequilibrou e caiu morro abaixo, de encontro com o rio, e assim levado pela correnteza. A mula foi arremessada por alguns metros, mas logo se levantou mancando. O meu avô recuperou as forças e correu para fora da cena. Mas enquanto corria, ele ouviu a mula falar uma coisa. A sua voz era profunda e suave, e o meu avô sentiu seu corpo vibrar com cada palavra.
E ao repetir as palavras para os policiais, ele empalideceu profundamente e começou a chorar. Pois a criatura disse o seguinte: "Eu te amo, Ambrósio." E nesse momento meu avô olhou para trás enquanto corria, pois ele reconheceu aquela voz. Mas tudo o que ele pôde ver foi a grande mula se embrenhando na mata, e de longe se ouvia os seus gritos. Os policiais não acreditaram em sua história, e assim o liberaram. E após voltar para sua casa, o meu avô foi até o seu compadre que morava no caminho da sua casa. E o compadre lhe disse que a sua filha estava de cama e muito machucada, pois ela havia ido até a floresta na noite passada para recolher algumas ervas para fazer um chá, mas acabou caindo de um barranco e se machucou muito. A filha do compadre, que se chamava Carminha, era muito apaixonada pelo meu avô, porém o meu avô a dispensou quando soube que ela tinha um caso com um homem religioso, que mais tarde veio a se tornar padre. Bem, essa história pode parecer mentira, mas acreditem, o meu avô era um homem muito sério e virtuoso, e jamais iria contar mentiras para encobrir a morte do seu irmão. Ainda mais dizendo que o seu irmão mais velho foi devorado por uma pinguari das matas. Bem, faz 10 anos que o meu avô faleceu, e eu dedico este relato em sua homenagem. Obrigado, Fael, e a todos do Elite Oculta. Boa noite. Eu tinha quase 14 anos quando me deparei com aquela criatura enorme me olhando de dentro do milharal. Era um par de olhos amarelos que insistiam em me acompanhar onde quer que eu fosse dentro daquele local. Mas para explicar melhor, eu vou contar uma história para vocês. Bem, eu me chamo Maxwell e sou natural de Palmas, no estado do Tocantins. E moro em um interior, perto da capital onde nasci, me criei e moro até hoje. Cresci ouvindo meu pai me contar histórias sobre coisas da mata, coisas de saci, boitatá e curupira. Além disso, ainda tem um tal de pé de garrafa que ele sempre contava. Ele dizia que na mata tinha um bicho enorme que cuidava das coisas da mata. E ele contava que ele aparecia nas noites para assustar os caçadores e punir as pessoas más. Eu sempre achei que isso fosse lorota, ou história para assustar as crianças, e essas coisas. Acontece que eu estava enganado, e tiraria a prova disso pessoalmente logo mais. Bem, o que vou contar eu não posso provar, e a única coisa que tenho é a minha palavra e os traumas dessa experiência. E fica para cada um acreditar no que estou contando ou não. Bem, e só eu sei o que passei, e sei que é real. Então segue o relato. Eu tinha 14 anos quando avistei aquilo pela primeira vez. Os meus olhos não poderiam acreditar naquilo que eu estava vendo. Tudo aquilo foi tão absurdo que nem contar direito eu consegui rir por muitos anos. Bem, me lembro que era dia 10 de outubro de 1980. E naquele dia eu discuti muito com os meus pais.
pois naquela noite haveria as festividades de um vilarejo ali perto. Mas os meus pais insistiam que eu não deveria ir, pois eu era muito novo e não poderia ficar na festa, pois a mesma terminaria muito tarde. Eles brigavam de um lado e eu retrucava do outro, e assim foi todo dia até o cair da noite. E por volta de 6 da noite, os meus pais começaram a se arrumar para ir à festividade a qual eu não poderia ir. Enquanto eles se arrumavam, eu esquematizava a minha fuga escondido para ir à mesma festa. Mas para dar certo, eu precisava que eles saíssem cedo, para eu ter tempo de organizar tudo. Eu esperei que eles saíssem de casa para poder organizar o meu esquema. Fiquei quieto, olhando eles se arrumarem, até que o meu pai veio até mim e disse: "Olha, nós vamos sair, e você fica em casa. Cuide das coisas e não me desobedeça. Pois se você se comportar, eu deixo você ir para o riacho amanhã." Eu apenas acenei com a cabeça e entrei para o meu quarto. Fingi estar chateado para que os meus pais não desconfiassem de nada. E quase 10 minutos depois dos meus pais saírem, eu comecei a me arrumar. E para não dar de encontro com os meus pais, eu decidi que iria por dentro do mato mesmo. E para não aparecer lá todo machucado ou sujo, eu levaria também uma mochila com as minhas roupas, para poder me trocar perto da festa. Coloquei tudo na mochila, me vesti com os gibãos de couro e entrei mata dentro em direção ao povoado. Era uma noite quente de verão, e a mata estava toda em silêncio, e não tinha muito barulho. Caminhei quase 10 minutos mata dentro, e já conseguia ouvir os sons de sanfona e tudo mais. E já estava ficando feliz, pois eu tinha acertado o caminho. Então, eu decidi ir para um local um pouco afastado para poder me trocar. Era próximo à festa, a uns 10 ou 15 metros mais ou menos. Ali havia um cemitério abandonado, onde eram enterrados os antigos moradores locais. E por um péssimo instinto de escolha, eu escolhi lá para me trocar. Bem, eu já estava praticamente com outra roupa, quando vi um homem vir da direção da festa e passar correndo por mim. Ele parecia estar apressado ou com muito medo, eu não sei bem. Mas por muita curiosidade, eu decidi segui-lo para saber do que se tratava. Ele correu até a beira de um riacho que era a nascente de um rio que passava ali perto. Eu olhava escondido numa moita ali perto, observando tudo. Aquele homem estava ofegante, como se estivesse corrido por quilômetros, mas pelo que notei, ele vinha da festa bem ali próximo. E nós estávamos a mais ou menos uns 100 metros do cemitério que ficava ali perto. Então, ou ele estava passando mal, ou sei lá o que poderia ser aquilo. Bem, eu já ia chamar a atenção dele. Ia perguntar se precisava de ajuda ou algo do tipo. Mas uma voz, ou o meu instinto, sei lá, começou a me dizer para eu ficar ali, quieto, e não me mover um músculo. Aquele homem começou a rasgar suas roupas e a gritar e urrar batendo no chão e nos peitos. Ele gritava palavras estranhas e a mata que ora estava quieta, agora se agitava. Eu senti um calor enorme na região da nuca e da testa, e um medo enorme correu no meu corpo. Então
eu senti que aquilo não era deste mundo. Vi levantar no escuro uma coisa enorme, com um corpo muito grande, como se fosse algo como um ser, cujo rosto era deformado, com apenas um olho enorme do centro da cabeça e uma boca enorme que ficava na região do abdômen. E quando aquilo abriu aquela boca, dava para ver os órgãos internos. Eu queria correr, mas as minhas pernas não tinham força. Então comecei a chorar. Tenho certeza que o meu choro chamou a atenção daquela criatura, pois ele passou a farejar o ar à procura de algo. Bem, eu estava ali perto, encolhido em uma moita, só observando aquilo. E era uma questão de tempo até aquela criatura me achar. E com certeza ele iria me devorar. Então, na loucura, eu apanhei uma pedra que tinha ali próximo e taquei na cabeça do bicho. Aquela coisa deu um grito de dor. Então me levantei e comecei a correr em direção à festa, onde tinha o máximo de pessoas possível. Não parei para olhar para trás e nem nada. Apenas corri enquanto ouvi aquilo correr atrás de mim, urrando e berrando como uma espécie de cabrito ou porco. Não sei bem como explicar. Eu já sentia o bafo quente daquele troço quase me acompanhando. Bem, estava aos prantos. E ainda senti quando aquela coisa me deu um soco. Acho que tentou me alcançar com as mãos e acabou me derrubando ali já bem próximo da festa. Aquela criatura me agarrou e já estava me levando para aquela boca enorme que ficava em sua barriga. E foi quando eu gritei por ajuda. E como um milagre, um dos capatazes de uma fazenda que fazia xixi ali perto acabou me ouvindo e veio em meu socorro. O capataz era um bom rapaz que cuidava da segurança dos animais do maior fazendeiro da região. E justo naquela noite, ele estava de folga e decidiu ir para a festa. Só ouvi o som de disparos e as pessoas correndo. Aquela coisa me largou no chão e saiu correndo de volta para a mata. Bem, era uma correria só. As pessoas gritavam e os homens se aventuraram mata adentro, tentando achar o pé de garrafa. E o meu pai me bateu e me arrastava a estrada adentro de volta para casa. Na manhã seguinte, eu fui acordado com uma surra das grandes por desobedecer ao meu pai. E quando saímos para ordenhar as vacas e cuidar das coisas do campo, eu vi um homem estranho se aproximar da cerca e deixar ali dependurado uma mochila. Bem, eu fiquei com medo de ir buscar sozinho. Então contei para o meu pai sobre a minha mochila de roupas. O meu pai foi dentro de casa, buscou um revólver calibre 38 que ele tinha e em seguida foi comigo até a cerca para pegar a dita mochila. E quando chegamos na cerca, era de fato a mochila que pertencia a mim. Mas dentro dela não havia mais os meus pertences. E como morávamos meio distante das casas, ao redor não dava para saber quem havia deixado ela ali. Bem, o fato é que depois disso nunca mais ouvimos falar de pé de garrafa na região, e nenhum dos homens que o procuraram naquela noite o acharam. Meses depois, eu vim embora para a capital, para estudar. E só agora
estou tendo coragem de contar o meu relato. Boa noite. O meu nome é Isabela. Eu tenho 30 anos e sou bióloga. E o relato que trago aconteceu há 5 anos. Na época, eu era recém-formada e participei de um projeto que visava, entre outras coisas, o estudo do comportamento de alguns animais, de hábitos noturnos, da floresta amazônica. Confesso que foi uma experiência maravilhosa e desafiadora, pois eu nunca havia viajado de barco, lancha, canoa, etc. E para ser franca, nem nadar eu sei. Mas o meu desejo de participar era maior do que qualquer coisa. E sempre tive muita curiosidade de conhecer a beleza e o esplendor da região norte do país. E aquela oportunidade foi um divisor de águas na minha formação. Bem, éramos 7 pesquisadores, 2 biólogos, um com mais experiência, no caso, o Everton, e a outra com muita motivação, neste caso sou eu, e 5 discentes, Alessandro, o Silas, Júlio, Patrick e Cristiane. Sendo que contávamos ainda com o apoio de 2 experientes guias amazonenses, de nome Ricardo e Riquelme. Esses eram conhecidos como 2 dos melhores guias para esse tipo de trabalho, pois eram nativos da região e acostumados a se embrenharem na mata. Conheciam vários lugares, sabiam utilizar os recursos da floresta e tinham amizades com algumas aldeias indígenas, além do costume de prestar serviço para universidades, faculdades, turistas, etc. Contudo, o que mais me chamava a atenção neles era a juventude e o fato de serem irmãos gêmeos idênticos. Sem mencionar, evidentemente, a beleza física. A ideia preconcebida de guias amazonenses eram de homens pertencentes à etnia indígena, ou até que vivessem em aldeias ou vilarejos próximos. No entanto, eles moravam num povoado afastado com a avó paterna. Herdaram a profissão do pai, já falecido, que costumava levá-los consigo em suas expedições como guia. E isso desde quando eles tinham 9 anos. Bem, me deparei com 2 belos irmãos, loiros de olhos azuis, com aproximadamente 1,75 m de altura, corpo belíssimo, voz máscula e muito bonita, que de tão idênticas não se conseguia definir de quem pertencia a voz. Bem, eles estavam vestidos com roupa militar e com um jeito muito descontraído e atencioso, embora experientes e sempre atentos a tudo. Era algo surpreendente, que mexia com a estrutura de qualquer mulher, principalmente uma que de tanto dedicar tempo aos estudos, negligenciava as suas necessidades femininas. Lógico que procurei manter a postura profissional impecável. E também ficava imaginando que o que não faltava para aqueles guias eram aventuras amorosas, se é que me entendem.
Todavia, não havia sido para aquele tipo de coisa que eu entrei no projeto. Embora me questionasse até quando eu conseguiria resistir. Bem, procurei focar no trabalho e evitar pensar muito. E algo que não posso deixar de mencionar é que só conseguimos distinguir os nossos guias quando eles estavam vestidos com camisas que tinham seus nomes escritos. E para não tentar pensar neles com maldades, eu procurava encontrar um defeito físico em seus corpos, o que não encontrava. E como se não bastasse, o fato de serem prestativos e simples só me deixava mais enlouquecida por eles. Cristiane e eu, querendo ou não, trocávamos olhares e sorrisos de cumplicidade, e chegando a suspirar sempre que eles estavam desatentos, ou auxiliando os garotos do grupo. Aqueles dois irmãos parecia ter uma atração magnética. O pior, que parecia não ter noção da própria beleza. Eu vigiava o meu olhar o tempo todo, para não cair na tentação de me deliciar olhando para os corpos deles e ser surpreendida por eles ou pelos nossos colegas de estudo. Sem mencionar que trilhas pela floresta proporcionava contatos físicos. Uma vez que nós deparamos com vários cenários e situações. Bem, eu chegava a me arrepiar só em ser tocada por um deles. Que fosse para passarmos por algum lugar perigoso. Ou talvez ocorresse um simples esbarrão. Confesso que invejava os homens da equipe que interagiam com eles, indiferentes à atração que exerciam no público feminino. O pior era que o jeito simples, solícito e bem-humorado deles só pioravam os instintos naturais femininos. E sempre que um deles dizia: "Posso ajudar em alguma coisa?", a minha vontade era de dizer: "Sim, pode. Arrasta-me para um canto qualquer e mata o meu desejo." Neste momento, eu suplicava a Deus que me desse decência e segurasse o meu facho. Até mesmo porque eu precisava defender a minha reputação e quebrar o conceito de mulher ser fácil e propícia a cair no desfrute, caso trabalhasse com homens em lugares isolados. Bem, mesmo com essa situação desvantajosa, eu conseguia focar e fazer tudo o que precisávamos para garantir uma boa pesquisa. Um trabalho crucial foi a instalação de câmeras fotográficas automáticas e até de vídeos em várias áreas da floresta para a visualização dos animais. Lógico que procuramos acompanhar tudo em um abrigo bem afastado. Bem, foi em nossa embarcação, para encurtar a conversa. Sim, conseguimos observar o que pretendíamos. E até fomos surpreendidos com coisas realmente inesperadas e fascinantes. E para não atrapalhar a pesquisa, nos mantínhamos afastados das áreas a serem estudadas. E só passávamos por lá para fazer a manutenção nas câmeras. E isso apenas durante o dia, e nem todos os dias. Bem, tomávamos o cuidado de deixar o nosso cheiro o mais neutro possível no ambiente. Isso para não afugentar os animais. E foram 3 intensas semanas de pesquisa, nas quais ficamos sob a orientação dos nossos guias. E devido a isso, conhecemos lugares, animais e paisagens memoráveis. Mesmo estando a trabalho, pudemos nos divertir em passeios, banhos de rios e muitas outras coisas. Ricardo e Riquelme,
Nos levaram a lugares afastados do nosso campo de pesquisa, sempre respeitando os momentos de registro, elaboração e organização dos estudos. Eles sabiam aguçar a nossa curiosidade e o nosso espírito aventureiro, tornando tudo o mais agradável possível. E como mulher, eu me sentia realizada. E realizada ao ver aqueles gêmeos saborosos só de bermuda ou short, tomando banho de rio, subindo em árvores ou fazendo outras coisas, enquanto exibiam a exuberância de suas belezas, vigor e charme masculino. E com a convivência, Cristiane e eu nos tornamos cúmplices e desabafávamos que estávamos a ponto de enlouquecer, pois não havia um só defeito físico naqueles irmãos loirinhos, branquinhos e musculosos, bem diferente dos nossos colegas de trabalho, que eram barrigudos, baixinhos e pernas finas, com peles marcadas por espinhas e cravos, traseiros batidos e miudinhos no meio das pernas, impacientes durante a adversidade ou metidos a sabichões. Já os nossos guias eram esbeltos, porém com um corpo bem definido por músculos, rosto belíssimos e quase sem pelos, com um sorriso lindo e natural, jeito viril e meio selvagem, braço e peitoral bem definido, abdômen retinho e com gominhos de músculos tentadores, bundundinhos com um baita volume dianteiro entre as pernas, coxas e pernas grossas, peludinhas e definidas. Eram meio cambotas, o que conferia a eles um charme másculo no andar. Sem mencionar que não eram de dar chiliques e resolviam qualquer adversidade com bom humor. Sabiam se virar, improvisar, pescar, cozinhar e construíam fornos com pedras e gravetos para assar os peixes. Sabiam fazer repelentes contra mosquitos usando matéria-prima da floresta. E eram excelentes nadadores. Subiam em árvores com muita facilidade. E sabiam interpretar e distinguir os sons da floresta. Previam até o horário de chuvas, já que ali chovia todos os dias. E gostavam de contar lendas do folclore da região. Enfim, pois mesmo numa floresta, sabiam entreter e manter um clima muito leve no ambiente. Confesso que perdi as contas de quantas vezes suspirei por eles. Impressionantemente, eles eram tão parecidos que, mesmo com o passar dos dias, eu não conseguia diferenciar um do outro. E eram mesmo como duas versões de uma mesma pessoa. Silas, que era o mais brincalhão do grupo, inventou um apelido para eles, B1 e B2. E o mais estranho foi que eles levaram o fato na esportiva e não se incomodaram. Então, logo o apelido pegou. Pegou tanto que ninguém mais sabia quem era o Riquelme ou o Ricardo. E eles mesmos se referiam como B1 ou B2 quando nos confundíamos. Bem, e justamente neste contexto que terminamos os dias de registro em vídeo. E faltava apenas um dia para encerrarmos a pesquisa de campo. Resolvemos que no dia seguinte retiraríamos as nossas câmeras da floresta, até mesmo por já havermos colhido bastante material. E graças às baterias que levamos, conseguimos adiantar os nossos trabalhos. Então, decidimos encerrar tudo no penúltimo dia, para que no último
só ficássemos descansando. Riquelme e Ricardo, como sempre, se mostraram satisfeitos em nos ajudar. E o nosso dia foi todo de trabalho. Eles também reforçaram os recursos para que partíssemos bem abastecidos. E no final da tarde, tivemos a nossa última refeição na margem do rio. E como não tínhamos mais nada a fazer, os meninos ficaram jogando, conversando e ouvindo histórias e relatos dos nossos guias. Tudo isso num clima de despedida e regado à bebida. A Cristiane, como sempre, fazendo brincadeiras e meio que se insinuando, jogando charminho. Aleguei estar exausta e queria me recolher. Por isso, tratei de me despedir de todos e ir para a minha rede. Acordei durante a noite, morrendo de sede. Tudo parecia bem tranquilo. Os homens já dormiam recolhidos em suas redes no cantinho masculino. Estranhei a ausência da Cristiane na rede, que ficava próxima à minha. Mas imaginei que talvez ela estivesse no banheiro da embarcação, ou mesmo aproveitando a vista da noite. Matei a minha sede e decidi fazer companhia para a Cristiane, caso ela estivesse contemplando a noite ou o luar. E foi quando me atentei aos sons parecidos com gemidos. Aquilo foi intrigante. Uma vez que os homens estavam dormindo embriagados pelos jogos e brincadeiras que envolviam apostas com bebida. E pelo jeito, a embarcação poderia até pegar fogo, que nenhum deles acordaria. E foi quando, observando a mata, me deparei com um fraga alucinante. A Cristiane estava na margem, em meio ao mato, transando loucamente com um dos nossos guias. Aquilo foi um choque para mim. E foi quando percebi que tanto ela quanto eles emitiam sons de gemidos, sendo os deles abafados pelos delas. A visão era algo hipnótico. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem lindo que a pegava de jeito. Naquele momento, me subiu um desejo tão louco que eu só conseguia acompanhar os gemidos dele, gemendo baixinho enquanto me acariciava. As minhas pernas fraquejaram e eu pensei que morreria sufocada. Tamanha a dificuldade em respirar. Eu sabia que aquilo era errado, mas não conseguia parar de contemplar o corpo despido do guia. Não sabia se era o B1 ou o B2. O que eu sabia era que eu estava completamente arrebatada por aquela visão. E nunca senti tanta inveja na vida de uma mulher como eu sentia da Cristiane. Eu me deliciava acariciando os meus seios por baixo da blusa e com a mão esquerda enfiada no cós da minha calça, acariciando o centro da minha feminilidade. E foi quando me atentei que poderia ser surpreendida por um dos homens. E resolvi observar se não corria risco de ser vista por eles. Afinal, eu tinha uma reputação a zelar. E foi quando me deparei com outro gêmeo me observando em silêncio. Naquele momento, eu tomei um baita susto. Tanto que retirei as minhas mãos do meu corpo e fiquei imóvel, sem saber o que dizer. Pois eu nunca vivi uma situação tão constrangedora e embaraçosa feito essa. Neste momento, aquele homem lindo caminhou até mim e me disse que eu não devia me sentir constrangida ou ridicularizada.
comentou que eu era muito linda e que era até um pecado uma mulher passar tanta vontade diante de tantos almofadinhas desatentos e preocupados com estudo e bebida. Nisso, ele pegou a minha mão que eu havia enfiado dentro da minha calcinha e cheirou desesperadamente, começando a beijar a minha mão, encaminhando seus beijos para o meu braço, até que alcançou os meus lábios, e aquilo foi o suficiente para eu gemer, tomada de desejos indevidos, porém impossíveis de serem contidos. E eu me entreguei aos seus beijos, e os seus toques e o seu amor. As suas mãos atrevidas sabiam acariciar uma mulher. E quando eu senti o seu corpo de encontro ao meu, me estremeci de puro desejo e loucura. Então, começamos a transar loucamente. Ele comentou que o irmão era muito imprudente em ficar com a Cristiane na margem, onde os gemidos de ambos poderiam alcançar a embarcação. E devido ao luar, eles poderiam ser visualizados em meio à mata. Diante disso, ele me falou de um bananal mais afastado, onde poderíamos ter mais privacidade. Bem, eu não me fiz de rogada e concordei com desespero. Íamos para o segundo round, e chegando ao local, eu fui logo tentando arrancar a camisa dele, ao que ele sorriu. Nisso, eu perguntei qual dos dois gêmeos ele era, ao que sorrindo, ele perguntou se era realmente importante eu saber daquilo. Enlouquecida, eu disse que não, e já fui pegando no salame delicioso, bem marcado, no meio das pernas dele. E nisso, nos entregamos ao desejo e loucura, e transamos loucamente em várias posições, e em todos os buracos possíveis. Eu gemia alucinada, enquanto ele empurrava com vontade, e me revirava do avesso. Nunca imaginei viver algo tão louco e intenso. Bem, eu não tinha o costume de gemer, mas eu estava tão alucinada que delirava de prazer sentindo aquela tora de carne comprida e de enorme calibre me invadindo loucamente em todos os orifícios possíveis. O meu corpo adormeceu de prazer de tal maneira que eu já nem sabia mais se ele cutucava na frente ou atrás. Ficamos naquela loucura deliciosa por um tempo indeterminado. E foi quando o urro terrível e assustador sobrepôs o barulho da mata, de modo que até os pássaros se assustaram e saíram revoando pela mata. E naquele momento eu me assustei. E para piorar, os urros se aproximaram justamente com os passos pesados. Apavorada, eu perguntei a ele o que era aquilo. E diante disso, ele comentou preocupado que só poderia ser uma pinguari. E já foi recolhendo as minhas roupas e me pedindo para eu não fazer barulho e tratar de me vestir. Tentei protestar, alegando que estava toda melada do prazer dele, tanto na frente quanto atrás. E nisso, ele comentou que era um caso de vida ou morte, e que eu deveria me preocupar com isso depois de estar segura. Perguntei se ele também não iria se vestir, ao que ele respondeu que era um homem, e que a sua nudez não era motivo de escândalo ou destruição. E ele se mostrava atento à movimentação lá fora. E foi quando um fedor de carniça se espalhou pelo ambiente, justamente com gritos vindo da embarcação. Pelo jeito, o que quer que fosse,
acordou o pessoal da embarcação. E foi quando o belo guia amazonense me pediu que eu confiasse nele. Insistiu que eu ficasse ali e não saísse por nada, até que ele improvisasse uma arma na mata para enfrentar a criatura. Depois disso, ele saiu do bananal já correndo para a mata, e eu tremia de medo, mas procurei confiar nele. Com algum tempo que ele entrou no meio dos enormes arbustos, eis que de lá saiu uma fera assustadora, uma mistura de gorila e cão, com cheiro de enxofre e carniça que impregnou o ar. O bicho passou tão rápido que eu pensei estar tendo alucinação de pavor. E contudo, ele correu para a área que ficava próximo da embarcação. E foi quando percebi que os meus colegas gritavam coisa do tipo: "O que é isso, meu Deus? De onde surgiram esses demônios?" Eu não me contive e decidi me aproximar com cautela. Saí do meio do bananal e fui atalhando pelo outro lado do caminho. Bem, eu morria de medo de cobras, mas naquele momento, o meu medo maior era a coisa pesada e o barulho de algo que parecia com um duelo de animais. Eu escutava urros e grunhidos característicos de cachorro, e foi quando avistei duas feras assustadoras e enormes que travavam uma luta mortal. Uma chegava a aproximadamente 3 metros de altura, de cabeça relativamente pequena, com o corpo coberto por pelos castanhos avermelhados, os braços alongados, corpo que lembrava o de um gorila, com pernas grossas e pés que lembravam de elefante. E no que seria a testa, um enorme olho que tomava praticamente toda a cabeça. E na barriga havia uma enorme abertura de aproximadamente 1 metro. Esta era transversal e lembrava uma perereca de mulher, mas com 4 enormes presas e vários dentes pontiagudos. Sem dúvidas, era uma boca por onde o ser emitia os seus ruídos graves e estridentes. E este expelia um cheiro de terra e carniça, que era percebido quando ele ficava de costas para o lado que eu estava. O outro ser era uma mistura de cão e urso, porém era um pouco menor. Tinha aproximadamente 2 metros de altura, mas não se intimidava com a criatura grande. O seu corpo também era coberto de pelos escuros, e a cabeça era como de um cão, com orelhas pontudas, grandes presas que mal cabiam na sua boca. Os dentes eram ameaçadores, e da sua boca escorria uma baba. E este, semelhante ao outro, se mantinha sobre as 2 patas com uma postura humanoide. Porém, as patas superiores terminavam com mãos que lembravam as de um ser humano, mas com enormes garras que lembravam os felinos de grande porte. As patas inferiores começavam com coxas que lembravam de um ser humano, porém tinha 2 joelhos em cada pata. O primeiro era como o padrão humano, mas o segundo, que ficava mais abaixo, era invertido. Os pés eram enormes e terríveis e grotescos. Os olhos vermelhos se fixavam na outra fera. E esta segunda criatura expelia um cheiro de enxofre e carniça. E eu só cheguei a confirmar que se tratava de uma pinguari
em um cane do inferno quando pesquisei tempos depois. E as criaturas duelavam enfurecidos, um tentando intimidar o outro com patadas. O Mapinguari tentava abocanhar o cane do inferno, que tirava o corpo saltando e tentando atingir mortalmente o inimigo. O Mapinguari, por ser mais alto e ter as garras maiores, levava certa vantagem, mas tanto um quanto o outro retirava sangue e pelos da pele um do outro. Ambos urravam e a boca enorme do Mapinguari se abria vibrando, babando e soltando um grito terrível e estridente. Apavorada, eu olhava para a embarcação onde os meus colegas de trabalho estavam. E todos eles, incluindo a Cristiane, observavam tudo abismado e gritando. Eu reparei que nem o B1 e nem o B2 estavam na embarcação. E eu soube tempos depois que o guia que estava com a Cristiane garantiu que todos ficassem seguros e correu para a mata em busca do irmão e de mim. Avisou que sabia como desviar a atenção da outra fera para manter o Mapinguari ocupado e longe de todos. E de fato, antes que a fera alcançasse a embarcação, um cane do inferno apareceu e o desafiou. Eu me tremia de pavor, pois estava fora do barco e próxima daqueles monstros. E foi quando os meus amigos me viram e começaram a gritar para eu entrar no rio e voltar para o barco. E foi neste momento que um segundo cane do inferno apareceu, saltando nas costas do Mapinguari e o atacando com fúria. O monstro soltou um terrível urro de dor e levou as duas patas para arranhar a criatura. Mas o bicho saltou antes de ser atingido. Era uma cena impressionante. E vendo que tinha o apoio de um parceiro, o primeiro cane começou a crescer na luta. E logo, os dois canes ficaram lado a lado. E seus olhos vermelhos começaram a emitir um brilho fosforescente. E aquilo pareceu desnortear o Mapinguari, que começou a urrar, dando patadas no vento. E só quando tive oportunidade de estudar o comportamento de canes do inferno, que eu soube que naquele momento o Mapinguari estava sob o efeito dos olhos hipnóticos desse tipo de lupino. Bem, foi quando os dois canes, vendo que o Mapinguari já demonstrava cansaço, saltaram sobre o ombro dele, um pela esquerda e o outro pela direita. E contudo, o objetivo era acertar o enorme olho do Mapinguari. O ataque dos lupinos foi certeiro e inesperado para o oponente, que teve o olho vazado. E então soltou um terrível urro de dor. O animal se debatia e chegou a rolar no chão. Enquanto isso, os canes o observavam. E com certo tempo, o Mapinguari se levantou enfurecido e, mesmo cego, tentava localizar e atacar os seus inimigos. E foi quando os canes se puseram atrás dele e, saltando sobre ele, atacaram seus ombros de uma maneira feroz e brutal. Eles usavam a boca e as patas no ataque e rosnavam enfurecidos. E foi quando presenciamos algo realmente grotesco. Os canes conseguiram arrancar os braços do Mapinguari, que, gritando de dor, se debatia enquanto o sangue jorrava. E aquilo foi realmente assustador. E foi quando eu deduzi que eu seria a próxima vítima das duas feras vitoriosas.
Então eu corri para o rio até que cheguei ao barco. De acordo com os meus colegas de trabalho, o segundo ataque dos canes foram nas coxas do Mapinguari. E pelo jeito, aqueles lupinos ou tinham um instinto e tanto para duelar, ou tinham uma consciência humana e se combinavam muito bem. E como foi reduzido a apenas um tronco gritante, o Mapinguari estava totalmente dominado. E numa atitude grotesca, os canes enfiaram na boca do Mapinguari tanto os braços dele quanto as suas pernas. A criatura, não sei se por um instinto de fúria, devorou as próprias patas superiores e depois as patas inferiores oferecidas pelos lupinos grotescos e sanguinários. Não é à toa que dizem que canes do inferno são o pior tipo de lobisomens e os mais cruéis. E quando o Mapinguari devorou seus próprios pedaços, os canes enfurecidos levaram as garras na imensa boca do bicho e forçavam, grunhidos alucinadamente, até que rasgaram a boca do animal. O Mapinguari gritava de dor, até que estalos de ossos foram ouvidos. E diante disso, o terrível monstro morreu, tendo seus restos mortais arrastados para a mata pelos dois canes, que chegaram até a devorar alguns pedaços da criatura. E diante daquilo, a única certeza que tínhamos era de sair daquele local o quanto antes. Mas a nossa única preocupação era com os guias, até mesmo porque eles entendiam do manejo da embarcação. B1 e B2 regressaram algum tempo depois, e ambos pareciam exaustos. Segundo eles, tiveram que fazer um rastro de sangue de animais que encontraram pela floresta para atrair o segundo cane até o duelo, e depois afastar os canes para o mais longe possível da embarcação. E só quando já estávamos navegando pelo rio foi que os meninos se tocaram que poderiam ter gravado aquele terrível duelo. Contudo, o pavor foi tanto que ninguém havia se atentado a isso. E com o mês que havíamos vivido aquela experiência, apresentamos o nosso trabalho, mas evitamos mencionar qualquer coisa relacionada com a luta entre o Mapinguari e os canes do inferno. Até mesmo para não corrermos o risco de sermos apontados como loucos, ou alguém dizer que tivemos uma alucinação coletiva. Entretanto, eu particularmente tive uma surpresa. Descobri que fiquei grávida de um dos guias, mas não tive coragem de revelar nada, ou procurá-los, até mesmo por uma questão de caráter. Para mim, seria muito vergonhoso perguntar qual deles me engravidou. Bem, atualmente eu vivo para minha filha e para as minhas pesquisas. Conheci o Elite Oculta, e qual foi a minha satisfação ao ver que é o único canal que aborda a subdivisão lupina de lobisomens de sina, lobisomens albinos e canes do inferno, e também o quanto expõe relatos de Mapinguari ou pé de garrafa. Agradeço sinceramente ao Fael pelo seu trabalho maravilhoso. Me tornei a maior fã do canal e o tenho como o melhor canal de relatos. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.
Boa noite, me chamo Adriano. Sou morador da cidade de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Este relato aconteceu no ano de 2000 e eu tinha por volta de 22 anos. Tudo aconteceu em um convite de um amigo chamado Wagner, de apelido Lapio, a irmos pescar na represa do Rui, na folga de sábado, na região de Santa Branca, onde se encontra a represa conhecida por abastecer as cidades nas proximidades. Local de grande procura por pescadores e turistas, por conta das maravilhas que se encontram na região. Local de muitas pousadas, hotéis fazendas e vários pesqueiros. Fomos em um local público e bem conhecido, mesmo se tratando de uma propriedade particular. Na verdade, era uma fazenda do ramo de laticínios. Então, fomos de bicicleta, por se tratar de um local muito próximo da minha cidade, que levava não mais do que 2 horas de boas pedaladas se você tiver preparo. Combinamos de sair bem cedo da minha casa, antes das 5 horas da manhã. E por volta das 7, já nos encontrávamos na estrada de terra que dava acesso a essa propriedade. Passamos por uma pequena casa que se encontrava com as janelas abertas e notamos uma música a ser tocada, quase que sem perceber. Era uma música do campo, uma moda de viola, assim tratada por quem vive no campo. Nos aproximamos e batemos palma. E logo em seguida, sai um senhor muito simples de cor escura na janela. Nós já anunciamos um bom dia, e já pedindo desculpas pelo incômodo. O meu amigo deu início à pergunta. Bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpe a gente incomodar logo cedo. Só queria saber se essa estrada segue até a propriedade do Rui. Ele respondeu que sim, que era só pegar todas as saídas à esquerda, e quando a estrada bifurcasse, era para pegar a saída à direita, e depois seguir reto até chegar a uma porteira. E chegando nela, era só passar pelo quebra-costela, uma passagem para pedestres, que impede a passagem do gado. Então, antes de sairmos em direção a esse destino, eu perguntei. Só mais uma pergunta, senhor. No caminho até aqui, notamos que as outras casas que cercam essa estrada têm uma cor vermelha na parte de cima dos batentes. O senhor pode me falar o porquê dessas marcas? Ele olhou em meus olhos e me perguntou. Vocês são de onde? Falamos que não éramos dali, mas que vínhamos da cidade de São José dos Campos. Estávamos indo em busca de alguns peixes e de relaxar. Ele disse que já imaginava que fosse isso, pelas tralhas e pela grande procura de pescadores aventureiros que sempre passam por ali. Ele disse que fôssemos pescar logo, e que não era para a gente se empolgar pela fartura de peixe que ali tinha. Bem, não entendemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Agradecemos e seguimos pela estrada de terra. E daí não levou mais do que 20 minutos para chegarmos, já que daquele ponto era apenas descida. Chegamos no local, passamos as nossas bicicletas e seguimos por uma trilha bem estreita por meio do mato. Logo à esquerda, as águas da represa batiam no paredão de terra por onde a trilha cortava, bem próximo da represa. E se uma pessoa desatenta não tomasse cuidado, cairia ali facilmente. E provavelmente teria problemas se não soubesse nadar.
pois dava para ver que daquele ponto a represa era bem funda. A trilha ia seguindo descendo em direção a um tipo de campo aberto, onde as águas da represa eram bem rasas. Montamos um quadrado de bambu, amarramos várias garrafas PETs e enfiamos 2 estacas no pé da margem da represa. E ali amarramos com arame o quadrado de bambu que foi necessário fazer, por conta da grande quantidade de água a pé que se encontrava em grande parte da represa. E se não fizéssemos isso, seria praticamente impossível de se pescar ali, pois acreditamos que os anzóis iriam enroscar ali com muita facilidade. O nosso cercado contra a água a pé estava pronto e funcionava com perfeição, mantendo toda aquela vegetação em volta dos bambus. Levamos a nossa ceva, farelo de milho, com ração e todo tipo de coisa que servem para atrair os peixes. Então, logo os peixes começaram a se movimentar dentro do cercado. Era só uma questão de tempo para serem fisgados. E assim seguiu o dia. Pescamos muito neste lindo sábado. Desde mandis, carás, tilápias, lambaris e até mesmo alguns tucunaré. Levamos 3 samuras, uma espécie de sacola com uma entrada de alçapão para ali guardarmos os peixes. E por volta de 4 horas da tarde, as 3 samuras já estavam cheias. Notamos que o volume de peixes parecia aumentar em nosso cercado de bambu, e isso nos deixou muito empolgados. E cogitamos a possibilidade de pousar ali. Mais à frente, seguindo à direita, notamos que tinha uma espécie de cabana de madeira flutuante, feita por algum outro pescador, que havia passado ali dias atrás. E como no dia seguinte era domingo, e eu morava sozinho e era solteiro, não vi problemas de ficar por ali até o dia seguinte. Então estava decidido. Iríamos permanecer ali pescando até onde desse. E assim fizemos. E quando deu 5:30 da tarde, ouvimos um barulho de barco a motor bem de longe, que vinha em nossa direção. Eram 3 homens e um barco de metal. E notamos que todos eles estavam segurando espingardas. Achamos estranho o porquê de 3 homens estarem armados dentro de um barco, e com semblantes de preocupação quando viram que nós estávamos ali. Eles pararam o barco longe da margem e perguntaram com um tom de voz alta: "Vocês vão ficar aí até quando?" Dissemos que pretendíamos ficar ali até amanhã de domingo. Eles logo retrucaram que não poderíamos ficar ali depois das 18 horas. Disseram que aquele local era de propriedade particular e que o dono não permitia que ninguém pousasse ali, por conta de problemas criados por baderneiros que ali já passaram. E eles até permitiam que as pessoas pescassem ali, mas que fossem embora no final da tarde. Então, contrariado com a ordem, seguimos arrumando as coisas para irmos embora dali. E foi quando eles ligaram o barco e seguiram viagem pela represa. Neste momento, Lapio teve a iniciativa de começar a montar tudo de novo, o que já estávamos guardando. Eu perguntei o que ele estava fazendo, se tinha esquecido algo, ou se estava guardando algo errado. Ele respondeu que não iria ir embora, pois ele não era do tipo dos caras que tinham feito bagunça por ali.
e que não estávamos fazendo nada de errado, e que nós iríamos nos arrepender amargamente se fôssemos embora, deixando todos aqueles peixes ali pulando. E foi quando uma grande empolgação me tomou conta, e rapidamente eu concordei com ele. E já estava mais do que desesperado, desarrumando toda a nossa tralha e posicionando as varas e equipamentos para continuar toda a noite pescando. Então, continuamos ali pescando, até que por volta de 7 horas da noite, vimos ao longe outro barco vindo bem devagar em nossa direção. E este barco demorou por volta de uns 20 minutos, pois era uma espécie de canoa e era a remo. E o homem que conduzia essa embarcação era de idade avançada, por volta de 70 anos. Ele vinha seguindo quase que no meio da represa. E sem parar o seu trajeto, ele nos alertou a irmos embora o mais rápido possível. E nós prontamente dissemos que não precisava se preocupar, pois não iríamos fazer nenhum tipo de bagunça ou coisa parecida naquele local, e que nós só estávamos interessados na pesca. Então ele logo disse: "Eu acredito em vocês, mas não é isso que me preocupa, e sim com a nossa segurança." Ele disse que não poderia encostar sua pequena canoa para nos abrigarmos, pois assim ele passaria a correr risco também, por conta da lentidão para se locomover, e que todos poderiam ficar em perigo, pois as águas ali são bem profundas, e ele não conseguiria mais nadar por sua idade e os seus problemas de saúde. Então eu logo indaguei: "Nossa, o proprietário é tão sistemático assim? Faz ameaças a quem decide permanecer nas margens da represa pescando?" E o senhor respondeu: "Quem dera, meu filho, que esse fosse o problema. O lado que vocês estão nessa represa guarda uma maldição terrível, e que homem armado algum representa um perigo parecido com o que estamos correndo." Então perguntamos: "Mas que perigo corremos? Tem ladrão aqui?" E ele respondeu: "Não, meus filhos, o mal que habita esse lado que vocês estão não é deste mundo. E eu só posso pedir a Deus e a São Gabriel que nos guarde, pois nossas vidas estão na mão deles agora. Olha, eu sinto muito. Se eu imaginasse que tivesse alguém aqui numa hora tão avançada, eu teria vindo mais cedo. E assim, levaria vocês até o outro lado da represa. E olha, vou falar a verdade com vocês. Muitas pessoas que se aventuraram a pousar aí onde vocês estão, nem rastro deixaram no dia seguinte. Deixaram apenas algumas tralhas de pesca, que nem suspeita as autoridades levantaram, pois a polícia diz que são objeto de outros pescadores que ficaram aí. E muitas das pessoas que somem aqui são de idade avançada, e muitos nem família têm. Por isso, ninguém dá falta de quem some. Olha, somente as pessoas ali que circulam a propriedade do Rui que fazem questão de acionar a polícia, mas sem necessidade de fato. E assim segue a rotina deste lugar. Então, o proprietário deu uma ordem para ninguém permanecer aqui pescando depois das 18 horas. E como vocês não são da região,
não conhecem os costumes. Desconhecem por completo os perigos que os rondam. Após ouvir isso, a desconfiança e a curiosidade nos rodeavam. Era uma mistura de sentimentos e um certo medo pelo desconhecido. Então eu logo perguntei: "Mas senhor, que perigo é esse que se encontra neste lado? Seria algum animal, onça, ou algum tipo de felino ou lobo?" "Não, meus filhos, é muito pior. Vocês acreditam no sobrenatural?" Lapio rapidamente disse que não, que isso não existia. Porém, eu disse que sim, que sempre tive uma certa desconfiança. "Então se preparem, pois você que não acredita vai passar a acreditar. E se daqui sair com vida, e você vai matar a sua curiosidade, pois neste lado da represa vive uma criatura que muitos dizem ser um lobisomem. E olha, vou falar pra vocês, nada que eu já tenha visto em toda a minha vida chega perto dessa criatura que eu já presenciei muitas vezes. E sempre que passo de barco, essa criatura tá rodeando esse lado aí da represa onde vocês estão. Olha, vou dar um conselho pra vocês, meninos. Entrem na água e procurem afastar o máximo da margem. E que Deus abençoe vocês. Sinto muito, mas não quero presenciar o que está prestes a acontecer." Então, o senhor virou a canoa e continuou seguindo viagem pelas águas escuras por conta da noite que havia chegado. E nós ali estávamos sem saber o que fazer. Lapio rapidamente começou a retirar os samuras cheios de peixe da água. Então eu gritei a ele: "Não, Lapio, deixe os peixes aí. Não temos como levar eles com a gente, pois isso vai nos dar muito trabalho." De fato, daria muito trabalho, pois cada samura estava pesando mais do que 30 quilos. E se todos estivessem cheios como havia de estar, seria mais de 90 quilos de peso extra. Então, terminamos de arrumar tudo, colocamos todas as tralhas dentro de um enorme buraco no chão, cobrimos com um pedaço de madeirite que ali estava apodrecendo ao relento, e quando estávamos pensando em nos retirar do local, com o intuito de voltar no dia seguinte de carro, eis que um cheiro insuportável invade as nossas narinas, fazendo os nossos olhos lacrimejarem, como se estivéssemos cortando cebola. Então seguiu um som agoniante, como se fossem gritos e gemidos de dor. Parecia que alguma coisa vinha se arrastando, sofrendo muito. Porém, não havia barulho de algo se movendo. Era apenas um som terrível de gemidos, com uma espécie de grito menos alarmante, e uma bufada de um animal muito forte, semelhante a um boi, ou de um porco de tamanho descomunal. E foi quando algo muito grande surgiu no meio do mato. Aquilo era enorme e estava andando de 4 patas, completamente deformado, e saía sangue de várias partes do seu corpo. Porém, eu digo com toda certeza, não se trata da mesma criatura que todos dizem ser um lobisomem. E se de fato essa criatura for um lobisomem, o que todos já relataram aqui foi bem distorcido e refeito com o propósito de caracterizar a uma lenda de nosso folclore.
só consigo descrever com detalhes como é de fato essa criatura, pois conseguimos ver ela por completo, de todos os ângulos e posturas possíveis. Bem, o senhor da canoa estava certo. A água nos manteve a salvo dessa besta demoníaca, nos possibilitando a ver de perto o que realmente ela é. Aquela coisa mede facilmente mais de 2,40 metros de altura. Porém, não tem pelagem em todo o corpo. Na verdade, os seus pelos mais parecem de um animal com algum tipo de sarna, dando para ver a pele por baixo dos pelos falhos e molhados. Sim, molhados, pois a criatura soltava uma espécie de suor. Que nada neste mundo venha a ter um cheiro tão insuportável como este. As suas mãos dianteiras eram semelhantes a mãos humanas, mas completamente desfiguradas. Ficam sangrando como se a pele estivesse com uma infecção ou coisa parecida. As suas pernas são a coisa mais bizarra que eu já vi. Os calcanhares são tão alongados que sim, te fazem pensar que são joelhos, mas na verdade não são. São apenas os calcanhares muito alongados, onde só os dedos tocam o chão, e o seu pé é esticado colocando o calcanhar como se fosse um joelho, envergado para trás, onde as coxas humanas se inclinam para frente, alinhando o joelho humano com o tornozelo que virou um joelho invertido. Não existe nada igual nesta vida. A besta tem muita dificuldade de andar em duas patas, precisando apoiar os seus braços no chão para não cair. E o bicho é de aproximadamente uns 180 kg. E a sua cabeça não é de cachorro. E não tem pelagem alguma em sua face. Tem um focinho semelhante a de um porco, porém sem orelhas. E do topo da sua cabeça saem duas pontas. E as suas orelhas ficam na parte de trás da cabeça, quase que na nuca, onde só se conseguem ver duas fendas, como se o crânio fosse rachado na parte de trás. A deformidade da cabeça é impressionante, e rapidamente se percebe que de fato aquilo é uma criatura das trevas. Os seus dentes são como dentes de cavalo, e não se parecem nada como de felinos ou de lobo. É como se tivesse mais dentes do que aquela enorme boca pudesse suportar. A sua língua fica dependurada para fora, de onde sai uma quantidade absurda de baba. Acredito que a criatura não consiga fechar a boca, por conta dos dentes serem da forma que são, e também pela quantidade. E a impressão é que essa criatura possua mais de 100 dentes na boca. Não tem como algo ser daquela forma, senão por falta de espaço. Mas quando aquilo abre a sua boca para respirar, é completamente diferente de qualquer outro predador. Pois o esforço que a besta faz para abrir a sua enorme boca, se consegue ouvir os ossos se partindo, para que ela consiga abrir ainda mais a boca e puxar o ar para dentro. O som desse ser respirando me tira o sono até hoje, 20 anos depois do ocorrido. Essa coisa não faz nenhum barulho, a não ser os gritos e gemidos, e este som terrível quando respira. E não se pode ouvir o seu caminhar
a não ser quando aquilo salta. O seu calcanhar e joelho estando na posição que se encontram, faz com que essa criatura possa dar saltos que não passem nem de longe na imaginação humana. E se não fosse a represa em nossa frente, seria impossível sair dali com vida. Realmente, essa criatura tem um pavor terrível da água, ficando somente nas margens. A besta derrubou árvores e atirou contra a gente dentro da água. Lançou pedras enormes, como se fossem bolas de futebol contra eu e contra o meu amigo. E por sorte, aquilo atirava as pedras com tanta força que passava por cima da gente. Mas em todo momento, demonstrava uma enorme dor física, de muitas dificuldades de se suportar. Os seus olhos eram duas bolas amarelas por inteira, e não tinha pupila ou algo do tipo. Apenas duas bolas brilhantes amareladas. A nossa maior dificuldade, acredito que fosse ficar ali dentro da água, nos batendo o tempo todo para nos manter boiando na superfície da água. Isso tudo tendo que suportar o cheiro mais terrível que um ser humano possa vir a sentir. Teve momentos que achei que não iria aguentar. E o que nos ajudou foi as árvores ali no meio da represa submersa há muito tempo, mas que ainda tinha um tronco enraizado no fundo da água, onde no meio da escuridão fomos agraciados a bater com o pé, tendo ali uma espécie de plataforma. Nada confortável, mas quando nos cansávamos de bater os braços e pernas, ali conseguíamos esticar um pouco o corpo, evitando possíveis cãibras. Tivemos sorte de ser uma época de muito calor, pois assim suportamos o frio da água a madrugada adentro. A besta se manteve ali gritando e gemendo até às 5 horas da manhã. Ora fungando, respirando e gemendo. E em alguns momentos achamos que aquilo chorava. Em outro momento, era como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Porém, o som seguia ininterrupto por todas as horas que se passaram. Por fim, logo veio o raiar do dia. Exaustos, eu e o Lapio já não conseguimos nos mover. Não sei se de tanto medo ou tensão por conta do grande esforço que fizemos. O nosso corpo estava cheio de cãibra. Porém, conseguimos chegar do outro lado da represa. O lado que a besta não conseguia alcançar. Eu e o meu amigo Lapio praticamente desmaiamos ali mesmo, sendo socorridos por um grupo de retireiros que estavam ali para o curral das vacas. Logo depois, chegaram os 3 homens que passaram primeiro no barco a motor, armados com espingardas, aparentemente surpresos por nos verem ali, e levemente satisfeitos por estarmos seguros. Falamos do senhor da canoa que nos deu a dica de entrar e tentar chegar do outro lado da represa. Percebemos que nem era tão longe assim o outro lado da margem. Mas acredito que por conta do cheiro insuportável da besta, acabamos nos confundindo e não conseguindo ir para lugar algum naquela escuridão gelada, onde só se conseguia ver as estrelas. Outro detalhe: ninguém soube dizer quem era o senhor da canoa, pois ninguém ali da região que circulava por aquelas águas tinha uma canoa de madeira. Todos ali tinham barcos simples, mas todos com motor a gasolina.
e que nunca tinham visto esse possível senhor depois desse dia. Eu nunca mais pesquei em represas, rios ou lagos, muito menos pousar. Digo até que nunca mais tive coragem de acampar em qualquer outro local, que não seja em um camping. Hoje tenho 42 anos, tenho 2 filhos e nunca até agora tinha contado essa experiência para outra pessoa, a não ser o meu amigo Lapio. Ele também se casou e tem um casal de filhos, e nunca mais voltou a pescar nem mesmo em pesqueiro. Os peixes deixamos ali com as famílias dos homens que trabalhavam na propriedade. Foram mais de 100 quilos de peixes, entre muitas tilápias, mandis, e pegamos mais de 200 lambaris, mas que não fizemos questão alguma de levar. Fomos embora de Toyota Bandeirantes com o filho do Rui, onde podemos levar as nossas coisas, e prometemos nunca mais voltar naquele local, e muito menos indicar para outras pessoas, pois aquela fera continua por ali, e ninguém faz ideia do que seja, pois a fera fica isolada no lado que só se consegue vir pela estrada, e onde o povo tem que chegar pela água. Agora eu sei o porquê das portas e janelas dos moradores de fora da pequena ilha da represa serem marcadas por uma espécie de cor vermelha. Aquilo parece ser sangue ou algo de algum ritual de proteção, para impedir que o tal lobisomem, ou mapinguari, ou criatura da represa, não tentem nada contra quem mora nessas casas. Alguns podem achar que isso é mentira, e eu bem gostaria que fosse, mas infelizmente é a mais pura verdade. E se pesquisarem, vão ver mais relatos de outros locais de Santa Branca, que fui descobrir depois que é conhecida como Morada do Lobisomem. Este é o meu relato. Boa noite.